Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui caminhando para a nossa quinta semana de suspensão das aulas presenciais, né? Situação desconfortável para todos nós, né? Todos já estamos ficando angustiados, né? Com esse nosso isolamento, mas são as medidas necessárias nesse momento. Vamos torcer, vamos rezar para que isso termine logo, né? Mas enquanto isso não acaba, nós temos que continuar com nossas atividades, né? Hoje eu estou aqui na minha casa, em residência, e estou gravando a aula de Direito Constitucional 2, né? Da turma do quarto semestre A e quarto semestre B. E nós vamos continuar da onde nós paramos a nossa última aula. Essa é a nossa quinta atividade, pessoal. Nossa terceira videoaula, mas é a nossa quinta atividade. Vão se organizando aí, né? Lembrando que vocês estão encaminhando os trabalhos por e-mail, mas eu, como eu deixei bem claro nas mensagens, com o nosso retorno, que espero seja breve, essas atividades deverão ser entregues fisicamente, tá? Ok? Eu pretendo marcar uma aula, se não for presencialmente, pelo menos em vídeo, para a gente corrigir os exercícios que eu estou mandando, tá? Eu vou avisá-los em relação a isso. Mas muito bem, vamos ao tema da nossa aula de hoje. Nós, na última aula, pelo que eu pude observar aqui nas minhas anotações, nós falamos sobre as espécies legislativas do artigo 59, as chamadas espécies normativas primárias, aquelas que retiram força diretamente do texto constitucional. Se vocês derem uma olhada, é sempre bom dar uma olhada no artigo, né? No artigo 59, né? Que ele diz que o processo legislativo compreende a elaboração daí nós temos lá, como espécies normativas, as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Ficou faltando falar apenas sobre as medidas provisórias, pessoal. E é daí que a gente vai iniciar hoje. A partir daí, para a gente encerrar, inclusive, o poder legislativo, né? Então, pessoal, a medida provisória que vocês devem observar está sendo muito utilizada ultimamente, principalmente nesse momento de estado de emergência, de pandemia, né? O governo tem se utilizado muito de medidas provisórias para regulamentar algumas situações. Então vamos analisar a natureza jurídica, como que funciona, prazo de validade e esse processo relacionado às medidas provisórias, tá ok, pessoal? Primeiramente, a medida provisória está prevista no artigo 62, pessoal. É muito importante que vocês leiam a redação do artigo 62, tá? Nós vamos explicar ponto a ponto, né, o artigo, seus parágrafos, seus incisos, né? Mas é muito importante a leitura desse dispositivo. Normalmente nas provas, nas provas objetivas, tem caído muitas questões envolvendo a medida provisória e muitas questões que envolvem a redação literal do artigo 62. E daí a importância sempre de ler o dispositivo, tá bom? Muito bem, vamos fazer uma breve incursão histórica para a gente situar as medidas provisórias no nosso sistema atual. Muito bem, de acordo com a doutrina, e aí também, e historicamente também, as medidas provisórias sucederam os antigos decretos-leis. Lembra dos decretos-leis que na aula passada foi comentado, as diferenças entre os decretos no nosso sistema? Então, os decretos-leis do regime constitucional anterior são antecedentes das atuais medidas provisórias. Óbvio que o regime era bem diferente, né? Os decretos-leis tinham um cunho mais ditatorial, né? As medidas provisórias têm um cunho mais democrático. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então, só relembrando, os decretos-leis do regime constitucional anterior, eles podiam ser editados pelo presidente da República também, né? Na Constituição de 67 e 69, em situações de urgência e relevante interesse público, né? E ele era utilizado largamente, né? A época em que vigorou a possibilidade de edição de decretos-leis, havia um abuso até nessa utilização dos decretos-leis. Era quase que uma sobreposição à atividade legislativa. Então, pessoal, no regime anterior, o decreto-lei também tinha um prazo de 60 dias de validade, tal como hoje a medida provisória, que nós vamos falar daqui a pouco.
Porém, esse prazo corria contra o legislativo. Por quê? Editado o decreto-lei pelo presidente, caso não fosse apreciado e rejeitado ou aprovado pelo legislativo, ele passava a ser definitivo. Então, o prazo corria contra o poder legislativo. Então, vejam, o presidente editava um decreto-lei, se ele não fosse apreciado dentro daquele prazo, automaticamente ele passava a ser definitivo, tá bom? Então, mas hoje o sistema é outro, nós vamos falar da medida provisória, que é um instrumento importante dentro do nosso sistema, porque embora os decretos-leis, né, eles tivessem sido utilizados com abuso, a experiência prática, ela demonstra a necessidade de um instrumento legislativo célere, tal como é a medida provisória hoje. Porque nós estudamos o processo legislativo nas nossas aulas passadas e nós vimos que ele tem várias fases, ele é demorado. Então, eventualmente, diante de uma situação prática, não há como esperar todo o processo legislativo. Ainda que esse processo tenha requerimento de urgência, dificilmente um projeto de lei é aprovado em menos de 45 dias. Daí a necessidade desse instrumento excepcional, isso tem que ficar bem claro, excepcional e célere. Eu digo excepcional porque no passado, ainda no regime das medidas provisórias, também houve um abuso na utilização das medidas provisórias. Se vocês puderem perceber, desde a previsão inicial das medidas provisórias do artigo 62, duas emendas constitucionais já alteraram o regime constitucional das medidas provisórias, sempre no sentido de limitar o abuso na utilização delas. Para vocês terem uma ideia, de 88 a 2001, salvo engano, também não tem esse dado aqui comigo agora, foram editadas mais de 6 mil medidas provisórias. Vocês vão falar, nossa, mas que exagero, é muita medida provisória. É que as medidas provisórias poderiam ser reeditadas indefinitivamente, hoje isso já também não pode. Então, vamos lá, voltando para a gente concatenar nossas ideias aqui. Então, o decreto-lei do regime anterior, ele seria o antecessor da atual medida provisória. Atualmente, a medida provisória prevista no artigo 62, né, ela tem início com o presidente da República, só o presidente da República pode editar as medidas provisórias no âmbito federal, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente, se o governador ou o prefeito pode editar medidas provisórias, né? Mas, as atuais medidas provisórias, elas copiaram um pouquinho o modelo italiano do Decreto-Legge italiano no artigo 77 da Constituição. Como eu disse para os senhores, é um instrumento normativo primário, tem força de lei, né? Excepcional, somente em situações excepcionais, situações de urgência e relevante interesse público, pessoal. O presidente da República, diante dessas situações de relevância e urgência, então, ele pode editar uma medida provisória, né? E aí nós veremos, não existe um processo legislativo aqui para edição das medidas provisórias, e sim um procedimento legislativo, porque ele edita e já, a partir da sua publicação, a medida provisória já tem força de lei. E ela vai ficar em vigor pelo prazo de 60 dias. 60 dias é o prazo. Podendo ser excepcionalmente prorrogada por mais 60 dias. Então, hoje, atualmente, não se permite mais a reedição ilimitada de medidas provisórias. Ela pode ser reeditada apenas por mais uma única vez. Então, resumindo, o prazo máximo de vigência da medida provisória é de 120 dias. 120 dias, ok? Lembrando que, uma questão que tem sido muito explorada em concurso, esse prazo pode ser suspenso ou interrompido? Interrupção não existe nenhuma hipótese, mas o artigo 62, parágrafo 4, quero que vocês deem uma olhada lá, ele permite a hipótese de suspensão desse prazo durante o recesso. Ou seja, medida provisória está andando, vamos imaginar, 30 dias, começa o recesso, para de contar, passou o recesso, volta a contar a partir dos 30 dias, tá? Suspensão para de onde estava, ok? Muito bem, e quando que pode ser editada a medida provisória pelo presidente? Pode ser editado em casos de relevância e urgência. E quem analisa o que é relevante e o que é urgente, pessoal? Uma discussão muito grande na doutrina em relação a isso. Pessoal,
A questão chegou no STF, e o próprio STF já se afirmou mais de uma vez. Quem deve analisar se a situação é de relevância e urgência é o Poder Executivo, inicialmente, ao editar, cabendo em seguida ao Legislativo fazer análise desses requisitos, podendo, no caso, rejeitar ou aprovar a medida, entendendo presentes ou não esses requisitos. Então, o Poder Judiciário tirou o seu corpo de foco. Falou assim, olha, é uma questão política, quem decide se é relevante e urgente é o Executivo primeiramente e depois o Legislativo, tá bom? Óbvio que isso não significa que o Poder Judiciário não possa analisar essa questão. Então, isso já foi até, no texto que eu vou passar para os senhores, consta lá uma situação em 2007, na análise da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2527, o STF entendeu que eu vou até ler para os senhores, essa Suprema Corte somente admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos de relevância e urgência na edição de medidas provisórias em casos excepcionalíssimos, em que a ausência desses pressupostos seja evidente. Então, é óbvio que diante de uma situação que a todos, né, você olha e fala, mas o que tem de urgente aqui, relevante, que para a edição dessa medida? Aí sim, não afasta a análise do Poder Judiciário. Mas, regra geral, quem faz essa análise é o Poder Executivo, inicialmente, e posteriormente o Poder Legislativo, que poderá eventualmente até rejeitar a medida provisória, caso entenda não presentes, tá bom? Ok, editada essa medida provisória, ela é submetida imediatamente ao Poder Legislativo. Ele vai fazer análise, né, de conversão dessa medida provisória. Óbvio que ele não está obrigado a converter a medida provisória em lei. Então, ele pode, inclusive, rejeitar essa medida provisória. Então, em que pese a Constituição permita que o Executivo legisle através de medidas provisórias, essa medida provisória é submetida imediatamente ao Legislativo, que vai analisar se estão presentes seus requisitos constitucionais e podendo rejeitá-la. E essa rejeição, pessoal, ela pode ser expressa ou tácita. Muito bem. A rejeição expressa, tranquila. Editado medida provisória, prazo de validade 60. Dentro desse prazo, o Legislativo vai lá, analisa, entende que não estão presentes os requisitos e rejeita. É uma rejeição expressa. E a rejeição tácita, pessoal? A rejeição tácita é simples, pessoal. Olha, medida provisória, olha aqui, inclusive, a diferença em relação ao decreto-lei. Editada a medida provisória, ela fica em vigor durante 60 dias, ok? Transcorrido esse prazo, e eventualmente até o prazo de prorrogação, caso ela não seja analisada, o Legislativo não analisou essa medida provisória, ela é considerada rejeitada. Vejam aqui então a diferença em relação ao decreto-lei do regime anterior. No decreto-lei do regime anterior, se não fosse analisada, ela passava a ser definitivo o decreto. Hoje não, a medida provisória, transcorrido o prazo de validade, caso ela não seja analisada, ela perde a sua validade. Ela é considerada uma rejeição tácita. Ok? Vejam a diferença então. O prazo agora corre contra o Executivo. Tudo bem? Então, a rejeição pode ser expressa ou tácita, tá? E é importante, pessoal, olha, rejeitada a medida provisória, ela perde seus efeitos desde a sua edição. Os efeitos são retroativos, é como se ela não existisse. Professor, mas aí a coisa complica. Como que ficam as situações que foram praticadas durante a vigência da medida provisória, já que ela tem força de lei? Essa pergunta é boa. Obrigado pela pergunta. Pessoal, esse é um dos grandes problemas da medida provisória. Esses são os grandes problemas da rejeição da medida provisória. Porque quando ela é editada e depois é aprovada, convertida em lei, beleza, não tem problema nenhum. O problema é quando é rejeitada, principalmente considerando que o fato de que ela é rejeitada, os seus efeitos desaparecem desde a época da sua edição. Os efeitos, ela perde os efeitos retroativamente, tá bom?
que acontece? Pessoal, nesse caso, caberá ao Congresso que rejeitou, seja tácita, seja expressamente, disciplinar as relações jurídicas decorrentes do período em que ela esteve em vigência. Isso está lá no artigo 62, parágrafo 3º. Dá uma lida lá. 62, parágrafo 3º. Ele o fará através do instrumento normativo decreto legislativo. Decreto legislativo. O Congresso vai editar, então, um decreto legislativo e vai regulamentar essas situações praticadas durante a vigência da medida provisória rejeitada. E aqui, pessoal, também é importante que os senhores deem uma lida no artigo 62, agora no parágrafo 11. Dá uma lida lá que é importante. Compete ao Congresso regulamentar essas situações decorrentes da medida provisória rejeitada, né? Se ele não o fizer, olha que interessante, se ele não o fizer no prazo de 60 dias da rejeição, aquelas situações praticadas durante a vigência da medida provisória rejeitada continuam em vigor. É só vocês lerem o artigo 62, parágrafo 11. Porque, assim, a situação não pode ficar no limbo. Então, medida provisória foi editada, passou a produzir efeitos, beleza, tem força de lei. Sendo aprovada, ótimo. Sendo rejeitada, efeitos retroativos, como não existisse. Porém, foram praticados atos nessa vigência. Ela tinha força de lei. O que fazer, então? Cabe ao Congresso regulamentar. Se ele não o fizer, as situações que foram praticadas continuam a ser regidas pela medida provisória. Percebam que já foi rejeitada. Não é fácil não, pessoal. Tá? Uma outra questão, até por conta da possibilidade aqui da rejeição tácita, né? Porque você fala, mas quer dizer que então que se o legislativo não analisar, perde a validade? Perde a validade. Passou o prazo, ela perde a validade, ela perde a eficácia retroativamente, tá? Mas o artigo 62, ele dá um remédiozinho para isso. O artigo 62, parágrafo 6º, deem uma lida lá. Estabelece que, caso a medida provisória não seja apreciada no prazo de 45 dias após a sua edição, ou seja, antes de perder a validade, ela entrará em regime de urgência constitucional. O que significa isso? Tudo que existe, tudo que está em discussão no parlamento, tem que parar e tem que analisar a medida provisória. Ela tem o efeito de sobrestar todas as outras matérias até que seja deliberada a medida provisória. Veja? Essa situação tem um outro lado, porque nas hipóteses em que quando o Executivo edita muitas medidas provisórias, por isso que eu até mencionei para os senhores que as emendas tentaram limitar a edição de medidas provisórias, né, limitando esse poder do Executivo, acaba atrapalhando as atividades do Legislativo, porque se são editadas muitas medidas provisórias, eventualmente ele vai ter que parar a todo momento para analisar essa medida provisória e não elaborar suas leis, aquelas que iniciaram dentro do processo legislativo normal. Ok, pessoal? Então é muito importante isso aqui. A outra questão envolvendo a medida provisória diz respeito, principalmente em relação à rejeição, medida provisória e legislação conflitante. Então, a questão está em vigor determinada lei sobre determinado assunto. Vem uma medida provisória, é editada uma medida provisória sobre o mesmo assunto, e tornando contrário àquele assunto da lei. Pergunta, o que acontece com a lei? Medida provisória revoga a lei? Ela tem força de lei. Mas, pessoal, o próprio STF, em mais de uma ocasião, já falou o seguinte, olha, como a medida provisória tem eficácia temporária, ela pode ser rejeitada. E quando ela é rejeitada, retroage desde a sua edição. Lembra? Como ela tem eficácia temporária, a medida provisória, ela não revoga a lei que conflita com o seu texto. Ela suspende os efeitos da lei que tem o texto contrário ao seu. Entenderam? Não é revogação, é suspensão. Porque ela pode não ser aprovada. Então, a vigência da MP acarreta na suspensão da eficácia dos atos normativos existentes e conflitantes com o seu teor. Agora, se ela for aprovada e convertida em lei, aí sim ocorre a revogação da lei. Mas enquanto ela é medida provisória, não foi apreciada, ela tem o efeito de suspender os efeitos da lei contrária, pessoal. Olha,
Aqui, nesse sentido, inclusive, já no texto que eu vou encaminhar para os senhores, consta essas informações, né? A medida provisória não revoga a lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos em face de seu caráter transitório e precário, tá? Isso foi discutido na ADI 5.709, ADI 5.716, 717, tá? Vocês vão receber esse material, tá bom? Então ela suspende, cai e prova isso aqui, pessoal. Uma outra questão envolvendo as medidas provisórias é o seguinte: medida provisória pode ser editada sobre qualquer assunto? Existe alguma limitação à edição às medidas provisórias? Sim, pessoal. Existem as limitações expressas formais, no que diz respeito ao procedimento, né? Formais, e as chamadas limitações materiais, tá? Bem, em relação às limitações formais, nós já falamos, ainda que indiretamente, pessoal. Uma delas, né, é que a necessidade da medida provisória ser convertida ali no prazo de 60 dias, prorrogável por uma única vez. Se ela não for convertida, ela perde eficácia desde a edição. A segunda, que foi introduzida na última alteração constitucional, é a proibição da reedição sucessivas de medida provisória. Só pode ser reeditada mais uma única vez, tá bom? Uma outra também, que é a proibição da reedição na mesma sessão, no mesmo ano, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido eficácia. Então, no mesmo ano, medida provisória foi rejeitada, perdeu eficácia, naquele ano não pode reeditar de novo, senão se viraria uma bagunça. O executivo sambaria em cima do legislativo, né? E o que é importante aqui, pessoal, isso cai muito em prova, vai cair na nossa prova, as chamadas limitações materiais, ou seja, matérias que não podem ser objeto de medida provisória. E elas estão elencadas no artigo 62, parágrafo 1º. Quero que os senhores leiam. Nós vamos acompanhar aqui rapidamente. Olha, parágrafo 1º do artigo 62 diz: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a, letra A, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. B, direito penal, processual penal e processual civil. C, organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, carreiras e garantias dos seus membros. D, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos em regra. Inciso 2, essa aqui é interessante, pessoal. Que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Costumo dizer que aqui a ideia é cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Foi o que aconteceu conosco há um tempo atrás, na época do governo Collor, que foram bloqueados os ativos financeiros, né? Hoje isso não pode ser feito por medida provisória, tá? Outra matéria que não pode ser objeto de medida provisória, matéria reservada à lei complementar, pessoal, está no inciso 3º. O inciso 4 fala de matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso, que está pendente apenas de sanção. De fato, não faz sentido se a matéria já depende apenas de sanção, por que editar medidas provisórias? E a Constituição traz outras limitações previstas no artigo 246, quero que vocês deem uma lida, e também o artigo 25, parágrafo 2º, traz uma outra limitação. Ok, pessoal? E para a gente encerrar medidas provisórias, uma alteração interessante aqui, que é uma matéria que nós vamos ver no próximo semestre, que diz respeito ao controle de constitucionalidade das medidas provisórias, tá? A medida provisória tem força de lei, já produz efeitos desde a data da sua edição. Deixamos bem claro isso no início da nossa aula. Os parágrafos 5º e 9º do artigo 62, quero que vocês leiam, estabelece que o Congresso Nacional, antes de analisar o mérito da medida provisória, ele deve fazer, através de uma comissão mista, uma análise prévia dos pressupostos constitucionais dessa medida provisória. A isso, pessoal, a doutrina chama de controle repressivo de constitucionalidade pelo Legislativo. Eu vou falar rapidamente sobre isso porque é a matéria do próximo semestre. Mas olha, em regra, o órgão responsável pelo controle repressivo após a edição de um ato normativo é o Poder Judiciário.
Mas essa é uma situação excepcional, porque a medida provisória já está em vigor, já está produzindo efeitos, tem força de lei, porém a Constituição permite que o Legislativo faça uma análise da sua constitucionalidade. Por isso que a doutrina chama isso de controle repressivo posterior pelo Poder Legislativo. Nós vamos falar melhor disso no semestre que vem, tá bom, pessoal? Mas é importante dar uma lida lá no parágrafo 5º e 9º do artigo 62. E para a gente finalizar aqui as medidas provisórias, uma pergunta interessante. É possível medidas provisórias nos municípios e nos estados? Quer dizer, os governadores e os prefeitos podem editar medidas provisórias? A nossa Constituição não fala nada sobre o assunto, ao contrário da Constituição pretérita que proibia expressamente a edição de decreto-lei pelos estados e pelos municípios. Por conta disso, há quem entenda que sim, há quem entenda que não. O professor Alexandre de Moraes, por exemplo, ele entende que desde que expressamente prevista na lei orgânica do município e na Constituição estadual é possível. E atualmente, só para vocês terem uma noção da situação prática, as constituições dos estados de Tocantins, Santa Catarina e Acre prevêem essa possibilidade. E o que diz o STF? Eu vou aqui ler para os senhores uma manifestação em duas ADIs, uma que foi de 2002 e uma de 2006, que está a notícia que eu encaminhei para os senhores. A adoção de medida provisória por Estado membro. Possibilidade, artigos 62 e 84. Inexistência de vedação expressa contra as medidas provisórias. Necessidade de previsão no texto da Carta Estadual e da estrita observância dos princípios das limitações impostas no modelo federal. Ou seja, o próprio STF chancelou essa possibilidade, desde que atendidos os requisitos que estão na Constituição Federal, e até pelo princípio da simetria entre as pessoas políticas. Não existe hierarquia entre União, Estados e municípios, tá bom? Então é isso, pessoal. A respeito de medidas provisórias, é isso. Preste atenção nesse assunto. O assunto é muito importante. Esse assunto tem caído muito em prova. Vocês têm visto no dia a dia a quantidade de medidas provisórias que estão sendo editadas pelo presidente nessa situação que vivenciamos hoje. Ok, pessoal? E aqui, eu queria agora dar início, pessoal, a um outro assunto, porque com isso a gente encerra o assunto Poder Legislativo, O nosso próximo assunto é o Poder Executivo, pessoal. Então vamos lá, vamos dar o início nesse assunto para que a gente não perder muito tempo. Então, nós falamos do Poder Legislativo, falamos da composição, falamos do processo legislativo, das espécies normativas. Prestem bastante atenção, leiam os artigos da Constituição, em relação a isso. Vamos começar então, a partir de agora, a falar do Poder Executivo. Já falamos no início de nossas aulas, também lá mesmo em Teoria Geral do Estado, nós comentamos sobre esse assunto. Qual é a função do Poder Executivo, pessoal? E aqui, sem perder muito tempo, vocês sabem que cabe ao Poder Executivo a tarefa de administrar. As decisões políticas são tomadas pelo Poder Executivo. A administração do Estado. Então, os atos de chefia de governo e de Estado competem ao Poder Executivo. Os atos de administração. Ok, pessoal? Vamos lá. A nossa Constituição, seguindo uma tradição já desde a República, adotou o modelo presidencialista de governo. Esse sistema, inclusive, que floresceu nos Estados Unidos da América, em que em uma única pessoa estão reunidas as funções de chefe de Estado e chefe de governo, no caso, o presidente da República. Ele exerce tanto as funções de chefe de Estado como as funções de chefe de governo. E quais são as características do sistema presidencialista? Primeiro, no modelo presidencialista, nós temos a clássica separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Já falamos do legislativo, estamos entrando no executivo. A segunda característica é essa unipessoalidade na chefia do Estado e do governo. Eu tenho uma única pessoa representando o Estado e como chefe de governo, Quando eu falo chefe de Estado, seria aquela pessoa que representa o país externamente. Isso é o chefe de Estado.
E quando eu falo chefe de governo, é mais uma questão da administração interna, é a liderança política nacional interna, administração pública nacional. Uma outra característica do regime presidencialista é a independência entre os poderes, né? E principalmente entre executivo e legislativo. Isso é muito importante, é característica importante do sistema presidencialismo. Também, no que diz respeito ao presidencialismo, a derivação do poder diretamente do povo. E uma característica interessante no sistema presidencialista é a possibilidade de responsabilização do presidente da República, seja penal ou politicamente. Nós vamos falar sobre isso, né? Ele é responsável politicamente e penalmente por seus atos. E uma outra e última característica, o presidencialismo só é admitido da forma republicana, obviamente. Não vou falar de um presidente numa monarquia, não tem sentido, né? Eu acho que aqui não vale a pena a gente lembrar do parlamentarismo, que é uma matéria que a gente já superou, né? Em que há chefe de Estado, chefe de governo, presidência do primeiro-ministro, né? Matéria que vocês já estudaram em Teoria Geral do Estado e que não vale a pena a gente voltar aqui nesse momento. Então, executivo, sistema de governo adotado é o presidencialista. E aqui a gente entra, pessoal, só lembrando aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que o Poder Executivo ele está previsto nos artigos 76 ao 91 da Constituição. 76 ao 91, tá? E aqui entrando agora direto na nossa Constituição, nós vamos falar sobre eleição e mandato do Presidente da República. Artigos 76 ao 83. Artigos 76 e 83. Tudo que precisa saber está lá nos artigos. Mas vamos falar um pouquinho. Olha, primeira coisa, são questões até que o senhor já sabe, mas eu tenho que passar porque está no nosso programa de ensino, né? O presidente é eleito para um mandato de 4 anos, podendo ser reconduzido uma única vez, né? Reeleito uma única vez para o cargo, né? Sobre esse assunto, dá uma olhada lá no artigo 77, parágrafo 2º e 3º e artigo 14 também, tá? Condições de elegibilidade. O que precisa para ser presidente da República, pessoal? Primeiro requisito, brasileiro nato, idade mínima de 35 anos, pleno gozo dos direitos políticos, depois de matéria que estudamos no semestre passado, direitos políticos, né? E filiação partidária. Ninguém pode ser candidato a nenhum cargo político no Brasil hoje se não estiver filiado a um partido. Também é o caso do presidente. Professor, mas o presidente está sem partido. Pois é, está sem partido, mas ele, para se eleger, ele precisa ter um partido. Ok? Além do presidente, a gente sempre esquece, né, que nós temos a figura do vice-presidente. O que faz o vice-presidente? Substitui o presidente nas hipóteses de impedimentos, bem como sucede no caso de vacância. O primeiro a ser chamado, quando o cargo é vago, imaginar que morreu, sofreu impeachment, é o vice-presidente, tá? E ele também tem esse papel de substituir, né? Preste atenção, uma questão que tem sido muito explorada, né? No caso de impedimento ou vacância do presidente e do vice, só nesse caso, presidente e vice, é que são chamados a sucedê-lo, nessa ordem, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. Está no artigo 80. Então vamos imaginar uma situação em que o presidente e o vice viajaram. Quem é chamado? Para substituir o presidente da Câmara. O presidente da Câmara viajou também. Presidente do Senado. Viajou também. Presidente do STF. Para memorizar. Por que primeiro o presidente da Câmara? Porque é o representante do povo, né, pessoal? A Câmara representa o povo. Ok? Lembrando também, aqui eu peço para os senhores darem uma lida no artigo 81. O que acontece quando ocorre a vacância dos cargos de presidente e vice? Primeiro são chamados esses para sucedê-los. Mas devem ser convocadas novas eleições, pessoal. Essas pessoas substituem eventualmente presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF. Devem ser convocadas novas eleições. E como que funciona? Se a vacância dos cargos de presidente e vice ocorrer nos 2 primeiros anos de mandato, nós estaremos diante será convocada uma nova eleição direta. Convoca-se nova eleição direta para escolher o novo presidente. Porém, se a vacância do cargo de presidente e de vice ocorrer
nos 2 últimos anos do mandato, aí será feita uma eleição indireta, pessoal. Artigo 81. Vou até abrir aqui para os senhores e vou ler para os senhores entenderem. Eu acredito que a gente já até comentou sobre esse assunto, mas não custa relembrar, tá? Então é o seguinte, ó. Artigo 81. Caput. Vagando os cargos de presidente e vice da República, far-se-á a eleição 90 dias após aberta a última vaga. 90 dias, até depois de 90 dias, abre-se, convoca-se nova eleição direta. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última pelo Congresso, na forma da lei. Ou seja, é o Congresso que vai escolher quem será o novo presidente para terminar esse mandato. Porque, para encerrar aqui, né, parágrafo 2º, em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar os períodos de seus antecessores. Ou seja, não será dado um novo mandato de 4, e sim para terminar aquele mandato. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, deem uma lida nesses artigos 76 a 81, que tratam das eleições, vacância do presidente. Isso cai muito em prova, tá? 71 a 83. É isso. 76 a 83. Deem uma lida a esses artigos aí, que tudo que vocês precisam saber está lá. O outro assunto dentro do Poder Executivo, pessoal, diz respeito às atribuições do Poder Executivo. Artigo 84. Esse vocês vão ter que ler mesmo com calma e com atenção. Olha, deem uma olhada lá. O artigo 84 começa assim: compete privativamente ao presidente da República. E traz lá 27 incisos de atribuições do presidente da República. Primeira coisa, esse rol não é exaustivo. Existem outras atribuições esparsas na Constituição que não são essas. São muitas, mas não são só essas, tá? Óbvio que aqui dentro daquilo que a gente se propõe a falar, nós não vamos falar sobre cada uma delas, nem temos tempo para isso. Vamos sim falar das mais importantes, né? Mas o artigo 84, o que é importante aqui nesse primeiro momento? Diz assim: compete privativamente ao presidente. Competência privativa do presidente. Quando a gente fala em competência privativa, e isso é um problema na nossa Constituição, porque às vezes ela fala privativa e não permite a delegação, às vezes fala privativa e permite, às vezes fala exclusiva, ela não há um rigor científico nessas expressões privativo e exclusiva, tome cuidado com isso. Mas nesse caso, embora a competência seja privativa, quero que vocês deem uma olhada lá no parágrafo único. O parágrafo único do próprio artigo 84 permite que algumas dessas atribuições sejam delegadas, tá? Então, pessoal, a gente vai falar quais são elas, isso cai muito em prova, né? A gente tem que ter a ideia, e isso nós já falamos no começo, quando começamos a discutir sobre o Poder Executivo, que o Poder Executivo tem a tarefa de administrar, de executar a lei, por isso fala executivo, né? E essas tarefas aqui, essas atribuições, elas estão relacionadas a essa função administrativa, a essa função de executor das leis, tá bom? Então, essas atribuições, embora privativas, algumas podem ser delegadas. Quais as que podem ser delegadas, pessoal? As que estão previstas no inciso 6, 12 e 25, que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Como eu disse, não vamos falar sobre todas elas, né? Assim, vamos falar das mais importantes. Então, vamos lá. Compete ao presidente da República, compete privativamente ao presidente da República, número 1. Nomear e exonerar os ministros. Óbvio, né? Funções de confiança, eles que vão auxiliar o presidente. Exercer o conselho dos ministros à direção superior da administração federal. Essa é a função do executivo. 3. Iniciar o processo legislativo, nós já falamos, né? Que ele pode dar início, em alguns casos, no processo legislativo, né? 4. Aqui é importante. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Pessoal, em relação ao fato de sancionar, promulgar e publicar, nós já estudamos. Agora, a questão é, o que significa expedir decretos regulamentares? Na aula passada foi comentado por cima sobre isso, pessoal. Os famosos decretos regulamentares.
Esse é o famoso poder regulamentar do Poder Executivo. O que significa esse poder regulamentar? Pessoal, quando é editada uma lei, regra geral e abstrata, em muitas das situações, as obrigações competem à própria administração. As obrigações previstas na lei são direcionadas ao próprio Estado, né? E em muitos casos há necessidade de esmiuçar aquela lei, regulamentar aquela lei. Daí que cabe ao Poder Executivo, caso o Executivo Federal, o Presidente da República, editar esses regulamentos. São os chamados decretos regulamentares, atos normativos secundários, que têm por finalidade facilitar a execução da lei. Um exemplo, a Lei 8.213 de 91, que trata da legislação previdenciária, né? Trata das contribuições previdenciárias devidas pelos empregadores, né? Então, basicamente, estabelece lá que um exemplo de contribuição é aquela que incide sobre a folha de salários, né? Dizendo que o empregador deve pagar 20% sobre a folha de salários a título de contribuição previdenciária. Muito bem. Essa é a obrigação que está prevista em lei, o pagamento da contribuição previdenciária. Agora, existe o decreto 3.048, que regulamentou a execução dessa lei. E o que o decreto vai fazer? Nada mais do que regulamentar essa obrigação. Estabelecendo, por exemplo, olha, a contribuição que se refere ao artigo tal deverá ser recolhida até o dia 10 do mês subsequente ao pagamento. O pagamento deverá ser efetuado na rede bancária, através de guia, etc, etc. Então ele vai regulamentar, especificar, facilitar a execução da lei. Esse é um papel do Executivo, pessoal. Agora tem que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado para que esse decreto regulamentar, ele não crie uma obrigação que não está na lei. Porque se ele o fizer, ele será ilegal. Olha, prestem atenção. O decreto regulamentar tem por finalidade regulamentar a execução da lei. Não pode criar obrigação que não esteja na lei, sob pena de ser ilegal. Tá bom? É muito importante essa tarefa do Executivo, porque às vezes surgem obstáculos práticos na execução da lei, e o decreto que vai esclarecer, tá? Agora, não pode criar essa obrigação nova. E se o Executivo, na ânsia de regulamentar, cria uma obrigação nova? Já falei sobre isso com os senhores. Tá lá no artigo 49, para a gente encerrar esse assunto aqui hoje, pessoal. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 5. Sustar, lembra do Gasparzinho? Os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Então, vamos imaginar que ele, ao regulamentar, ele criou uma obrigação nova. O que pode fazer o Legislativo? Sustar aquele decreto, porque ele está invadindo a competência do Legislativo. Pessoal, para que não fique muito extenso, eu vou parar por aqui a nossa quinta aula. Agora, vou encaminhar esse texto para os senhores, né? E também com as tarefas. E a gente depois continua da onde nós paramos aqui, que é decreto regulamentar. Para que não fique algo muito extenso, uma aula muito chata, maçante, tá bom? Nós estamos tranquilos em relação ao nosso programa, estamos com tempo suficiente ainda para a gente falar. Não sabemos quando voltaremos às nossas aulas presenciais, espero que logo. Se nós não tivermos aí um cenário indicando quando será isso, eu vou fazer a correção dos exercícios que eu estou passando através de uma videoaula também. Eu vou marcar e avisar os senhores, tá ok, pessoal? Então, essa é a nossa terceira videoaula, nossa quinta tarefa. Até sexta-feira eu encaminho o texto sobre esse assunto e os questionários sobre esse assunto. Ok, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.